Olá, eu sou o professor Cleiton Botas e essa é mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos ver alguns elementos dos polígonos. Vamos lá! Vamos iniciar a nossa aula relembrando o que são polígonos. Os polígonos são contornos fechados formados por segmentos de retas, como esse aqui, por exemplo. Esses segmentos de retas que formam os polígonos são chamados de lados. Já os pontos de encontro entre os lados de um polígono são chamados de vértices do polígono. Aqui nós podemos ver outros exemplos de polígonos. Esse aqui, que possui 4 lados, e também esse, que possui 5 lados. Quando temos dois vértices que estão ligados por um mesmo lado, esses vértices são chamados de vértices consecutivos. O mesmo acontece quando temos dois lados que possuem um vértice em comum. São chamados de lados consecutivos. Atenção! Vamos ver exemplos de figuras que não são polígonos, como essa. Essa figura, apesar de ser composta de segmentos de retas, não é um polígono, pois é um contorno aberto. Agora, observe essa figura. Ou então, esse círculo. Bom, essas duas figuras não são polígonos, pois os seus contornos não são compostos por segmentos de retas. Nessas figuras, nós temos um contorno que faz uma curva. Por esse motivo, não temos polígonos. Agora, observe essa figura. É um contorno fechado formado por segmentos de retas, porém, dois de seus lados se cruzam. Por esse motivo, essa figura não é um polígono. Bom, com esses exemplos, nós vimos como diferenciar figuras que são e que não são polígonos. Já nos próximos exemplos, nós vamos ver como nomear os polígonos, e isso vai acontecer de acordo com a quantidade de lados que eles possuem. Observe! Aqui temos um polígono com 3 lados, que é chamado de triângulo. Nós observamos que esse polígono com 3 lados também possui 3 vértices. Aqui nós temos um polígono com 4 lados. E atenção, esse tipo de polígono é chamado de quadrilátero. Observamos mais uma vez que a quantidade de vértices é a mesma que a quantidade de lados. Em um quadrilátero, nós temos 4 lados e também 4 vértices. Aqui podemos ver um polígono chamado pentágono, que possui 5 lados e também 5 vértices. Bom, esses são apenas alguns exemplos de como podemos nomear os polígonos através da quantidade de lados e de vértices que eles possuem. Você pode pesquisar para saber um pouco mais sobre os outros nomes dos outros polígonos. Agora, vamos ver um outro elemento dos polígonos. Esse elemento é o ângulo. Nós observamos que dois lados consecutivos formam um ângulo. Aqui no triângulo, por exemplo, nós temos 3 ângulos. Já no quadrilátero, nós temos 4 ângulos, um em cada um dos vértices, formados pelos dois lados que se encontram nesse vértice. O mesmo acontece com a próxima figura, que possui 5 ângulos, pois é um pentágono. A partir de agora, nós chamaremos esses ângulos de ângulos internos do polígono. Agora vamos ver exemplos de outros ângulos que também aparecem nos polígonos. Para isso, vamos observar mais de perto esse pentágono. Para estudar os próximos ângulos, nós vamos fazer um prolongamento de um dos lados desse polígono. Isto é, observamos que os lados são segmentos de retas e, por isso, podem ser estendidos com a mesma inclinação. Dessa forma,
Aqui nós temos um prolongamento desse lado do polígono. Nós podemos marcar aqui esse ângulo, que é formado pelo lado consecutivo e o prolongamento do lado inicial que nós tínhamos. Esse ângulo nós chamaremos de ângulo externo. Agora, vamos ver uma observação. Se prolongamos o outro lado dessa forma e marcamos o ângulo externo aqui, nós temos que esse ângulo e o ângulo que tínhamos feito anteriormente são ângulos congruentes. Eles possuem a mesma medida angular, pois estão opostos pelo vértice. Dessa forma, nós vamos considerar em cada um dos vértices apenas um ângulo externo, como esse aqui, por exemplo. E em cada vértice, nós sempre podemos prolongar um lado e construir um ângulo externo. Vamos repetir esse procedimento em cada um dos 5 vértices desse pentágono. Ou seja, nesse pentágono nós temos 5 ângulos externos, aqui representados por esses ângulos azuis. Nós observamos que em um mesmo vértice, o ângulo interno e o ângulo externo são ângulos adjacentes e também suplementares, o que quer dizer que eles dois juntos formam um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. A soma de um ângulo interno e de um ângulo externo de um polígono em um mesmo vértice é sempre igual a 180 graus. Isso acontece com todos os ângulos internos e externos em um mesmo vértice, como podemos observar nesse pentágono. Isso vai acontecer para os 5 pares de ângulos internos e externos. Bom, então nós vimos como identificar e também como localizar os ângulos internos e externos de um polígono em cada um dos vértices. Também observamos que a quantidade de cada um desses ângulos é a mesma que a quantidade de vértices e de lados. Agora nós vamos ver o próximo elemento dos polígonos, que é a diagonal. Observe! Agora vamos estudar as diagonais de um polígono. Para isso, vamos observar ele sem os ângulos, dessa forma. Vamos lembrar que as diagonais são segmentos de retas entre vértices não consecutivos. Por exemplo, vamos selecionar esse vértice. Esse vértice possui 2 vértices consecutivos, que são aqueles que estão conectados através de lados. Assim, os vértices não consecutivos a este são esse aqui e esse aqui. E nós podemos ligá-los através de segmentos de retas para formar diagonais. Dessa forma, aqui nós temos 2 exemplos de diagonais desse polígono. Nós podemos construir também a partir de outros vértices diagonais, ligando esses a vértices não consecutivos. Desta forma, aqui, nesse exemplo, nós desenhamos todas as diagonais desse pentágono. Nós vimos nesse exemplo como desenhar diagonais, mas será que todo polígono vai ter diagonal? Vamos ver no próximo exemplo. Observe, vamos tentar desenhar diagonais em outros polígonos, como esse quadrilátero. Aqui podemos unir esses 2 vértices não consecutivos e também esses 2. Dessa forma, nós temos essas diagonais. Agora, vamos observar esse polígono, que possui 6 vértices e 6 lados. Podemos escolher um vértice e desenhar todas as diagonais possíveis dessa forma. Mas e o triângulo? Será que o triângulo possui diagonais? Vamos ver mais de perto. O triângulo ele não possui diagonais, pois, por exemplo,
este vértice está consecutivo a este e também a este. Ou seja, qualquer vértice do triângulo é consecutivo aos outros dois. Por isso, ele não possui diagonais. Bom, então dessa forma nós observamos que os triângulos não possuem diagonais, diferente dos outros polígonos que nós já tínhamos visto. Agora nós vamos ver um tipo específico de polígono, os polígonos regulares. Você sabe o que é um polígono regular? Vamos ver. Polígonos regulares são aqueles que possuem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos congruentes. Por exemplo, esse triângulo é um triângulo regular. Ele possui os três lados com a mesma medida e identificamos através dessas marcações. Os três ângulos internos de um triângulo, dessa forma, também são congruentes. Eles possuem a mesma medida angular. Esse é um triângulo equilátero, que possui os três lados e os três ângulos com medidas congruentes entre si. Nós observamos aqui que os ângulos externos desse triângulo também vão ter a mesma medida entre si, pois cada um deles é suplementar a um dos ângulos internos. Então, aqui temos a mesma medida angular nesses três ângulos externos. Agora, mais um exemplo de polígono regular. Agora, nós temos um quadrilátero. E esse quadrilátero é um quadrilátero muito especial, pois ele possui os quatro lados com a mesma medida. Além disso, ele possui os quatro ângulos internos também com a mesma medida angular. Nesse caso, é um quadrado. E nos quadrados, as medidas dos ângulos internos são 90 graus em cada um. Assim, o quadrado é o polígono regular com quatro lados. O único quadrilátero regular possível é o quadrado. Então, nós lembramos que para que um polígono seja regular, ele precisa ter todos os lados com a mesma medida e também todos os ângulos com a mesma medida angular. Agora, antes de terminar a nossa aula, vamos fazer uma revisão, identificando todos os elementos dos polígonos que nós vimos hoje. Vamos lá! Vamos identificar os elementos dos polígonos nesse pentágono. Iniciamos com um lado. Nós já vimos que os lados são os segmentos de reta que formam o polígono. Então, podemos identificar esse lado aqui. Já vértice é o ponto de encontro entre dois lados e podemos escolher esse aqui, por exemplo, entre os 5 vértices desse pentágono. O ângulo interno é o ângulo formado dentro do polígono por dois lados consecutivos, como esse aqui. Já o ângulo externo é formado por um lado e o prolongamento de um consecutivo. Prolongamos um lado e marcamos esse ângulo externo. Nós vimos também a diagonal. Para construir uma diagonal, basta ligar dois vértices não consecutivos através de um segmento de reta. Assim, por exemplo, e temos uma diagonal. Bom, nós vimos muitas coisas na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!